Salve, salve galera! Estou de volta com mais cenas do subsolo. Hoje eu não quero falar de música, eu vou falar de imagens. O rock and roll, desde sua origem lá nos anos 50, sempre teve uma ligação muito forte com a imagem, com os apelos visuais. A forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de dançar, tudo aquilo chamou a atenção. Mas na época a imagem não era tanto ainda estourada na arte gráfica dos discos. Os discos da década de 50 até o início dos anos 60 era muito mais baseado na foto, uma foto legal do artista ou das bandas, com o lettering, né, as letras, o nome do disco, o nome do artista, e alguns poucos com intervenção gráfica, algumas coisas mais trabalhadas. Até que no final dos anos 60, isso começou a mudar, muito pela questão do conceito de álbum, né, e dos discos conceituais. Começou-se a ter um outro tipo de capa que nem sempre estava baseada na cara, né, no visual específico do artista em si. Já na virada para os anos 70, a ideia de uma arte de capa, de uma coisa mais elaborada, que não necessariamente precisasse da foto do artista, mas que fosse praticamente um quadro, né, uma pintura, uma ótima fotografia, uma coisa gráfica, algo que marcasse aquele disco, aquele produto. Isso se tornou um fetiche e todo mundo incorporou isso. A galera do rock and roll partiu para capas hoje icônicas, coisas que a gente olha e sabe da época, o que se perdeu muito com o CD e muito mais agora com as plataformas de streaming, que quase ninguém olha a capa, é aquele quadradinho pequenininho na tela. Voltando ao início dos anos 70, na época, além dos artistas gráficos serem contratados e alguns ficarem especializados em fazer capas de discos, surgiu uma outra ideia para trabalhar a imagem e criar certas marcas registradas das bandas e dos artistas, que foram os logotipos. Lógico que não era uma coisa generalizada, algumas bandas não apostavam muito nisso. Para você ter uma ideia, bandas como Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, eles não investiam em logotipos. O Pink Floyd nem nome na capa tinha, mas isso foi mudando com o tempo e as bandas começaram a assumir logotipos, marcas registradas. O Queen lançou nos dois primeiros discos, depois abandonou, voltou a usar no final de carreira. Os Scorpions lançaram seu logotipo no terceiro disco, o In Trance, de 1975. O AC/DC, ou AC/DC, variou até 1978 com o disco Power Rage, mas no mesmo ano lançaram ao vivo If You Want Blood, You've Got It, em que resgataram o logotipo do disco de 77, o Let There Be Rock, e até hoje eles usam a mesma imagem, o mesmo logotipo. O Judas Priest lançou no seu quarto álbum, o Standard Class, de 78, o logotipo que eles usam até agora. Já o UFO, também em 78, lançou seu logotipo no disco Obsession. Ainda nos anos 70, uma das bandas que mais soube explorar a imagem, tanto do logotipo quanto o visual, foi o Kiss, que muita gente sempre questionou se eles fizeram sucesso pelo som ou pela imagem. Mas essa coisa de logotipo pegou mesmo de fato na virada dos anos 70 para os anos 80. E isso acabou sendo uma marca muito grande das bandas de hard rock e heavy metal. Eu não consigo lembrar muitas bandas, ou quase nenhuma banda de rock and roll, de rock mais alternativo, mais popular, ou de outros estilos, que tragam um logotipo marcante, algo que a gente sempre lembre, que a gente veja ilustrado. No hard rock e no metal, algumas bandas já surgiram com seus logotipos forjados, desde o Motorhead no primeiro disco, em 77, o Saxon, o Def Leppard, o Iron Maiden, que tem um dos piores logotipos da história, o Venom. Dando um passo atrás, fora os logotipos, algumas bandas começaram desde o início dos anos 70 a investir em símbolos para representarem a banda, aos seus discos, a sua história musical. O mais famoso até hoje deve ser a boca e a língua dos Rolling Stones. Essa marca dos Stones foi criada em 1970 e começou a ser mais utilizada com o lançamento do disco Stick Fingers, no início de 1971. Muita gente acha que essa é uma criação de Andy Warhol, o artista plástico que fez a capa do Stick Fingers, mas na verdade essa é uma arte de, vou pegar o nome aqui, John Pesh, que foi contratado para fazer a papelaria, o material de divulgação dos Rolling Stones, e saiu com essa boca com a língua, que é provavelmente a imagem do rock and roll mais conhecida e mais comercializada de todos os tempos. Aqui em casa tem de toalha, a copinho de cachaça, tudo tem a língua dos Rolling Stones.
Daí em diante, essa ideia de um símbolo pegou o ar com algumas bandas. O Blue Oyster Cult de Nova York, já no primeiro disco, lançou um símbolo, uma cruz com uma interrogação de cabeça para baixo, que até hoje é utilizada, não é muito conhecida, mas todos os fãs da banda sabem o que é quando você enxerga aquele símbolo. Mais recentemente, na década de 80, o DRI, o DRI, Dirt Rotten Vessels, lançou o disco Crossover, com um símbolo da galera fazendo um pogo, que até hoje, em qualquer lugar que você veja, você sabe que é o DRI, é o DRI. Na área mais pop, o Prince, numa época, decidiu que não ia ter mais um nome, que ia ser um símbolo. Não deu certo, porque todo mundo dizia aquele que se chamava Prince. Eu falei aqui que o Black Sabbath nunca teve um logotipo fixo. Nos últimos anos, a galera passou a usar mais a forma, as letras do disco Master of Reality, que acabou virando um marco e muitas coletâneas, discos ao vivo, merchandising, sempre explora o logotipo, o letreiro de Master of Reality. Mas a banda tem uma outra marca que é Henry, um anjo caído, um anjo demoníaco, um demônio angelical, fazia parte até das peles do bumbo, era a decoração dos bumbos do baterista Bill Ward. Depois saiu em algumas coletâneas, alguns discos, agora com um selinho em algumas capas, até o Heaven and Hell, quando a banda usou outro nome, no último disco com o Ronnie James Dio, ele tá lá como um selinho na capa, Heaven and Hell, The Devil You Know. E aí eu cheguei ao tema principal de hoje, os mascotes do rock e do heavy metal. Antes de seguir com essa bagaça, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário se você tiver algo a dizer, dar um like se você curtir o vídeo e divulgar para os amigos, mandar o link, comentar por aí para ajudar o canal a crescer. Seguindo então, vamos falar de alguns mascotes, que são aqueles personagens, aquelas figuras criadas por algumas bandas e por algumas gravadoras para marcar a identidade visual das bandas e dos artistas para além da música, do logotipo e das capas. Falando a verdade, eu não lembro de nenhum mascote de uma banda de rock and roll, um rock mais clássico, alternativo. Eu lembro bem de bandas de hard rock, punk e metal, principalmente, que tiveram e têm seus mascotes. O mais conhecido da história do rock and roll, do heavy metal e o melhor de todos eles é Ed, do Iron Maiden. Ed foi criado por Derek Riggs para o primeiro single do Iron Maiden, que dura com eles até hoje. Derek Riggs só fez as capas até o No Prayer for the Dying. Depois ele voltou no Brave New World, mas a partir de 1992, com Fear of the Dark, tiveram vários outros artistas sempre seguindo a linha de Derek Riggs, mas com algumas nuances, algumas mudanças. Derek Riggs até hoje faz algumas coisas de merchandising, algumas cartazes, algumas coisas especiais, mas o Ed, com várias caras, apesar de ser um morto-vivo, é o mascote mais legal de todos os tempos. Como a gente tem o melhor de todos, a gente tem o pior de todos. Eu cheguei a pensar no Budgie, a banda Budgie, que é periquito em inglês, cujo mascote é um periquito australiano que participou de várias capas, umas coisas mais humanoides, umas coisas mais estilizadas, mas foi suplantado por um bem pior. A banda Riot dos Estados Unidos tem um mascote que é um humanoide com a cabeça de filhote de foca. Algumas pessoas dizem que é uma fuinha, que é um filhote de coruja, mas é uma foca. É uma das coisas mais ridículas, apesar da banda ser muito boa, mas as capas dos discos do Riot é uma coisa vexatória. Antes de falar dos meus mascotes preferidos, eu vou listar alguns aqui que são legais e que marcaram a história. O primeiro é o Pinhead, dos Ramones. Tudo começa com um filme de 1932 chamado Freaks, Estranhos, Bizarros, que conta a história de um circo integrado por artistas que tinham certa deficiência, algumas deformidades, uma coisa meio bizarra, que foi um filme muito controverso, inclusive muito criticado por explorar artistas reais com certas deformidades do ponto de vista mercadológico. Os diretores e produtores diziam que não, que era justamente o contrário, eles estavam mostrando como essas pessoas diferentes eram normais no final das contas e mereciam seu lugar na sociedade. Era um filme sobre a inclusão dessas pessoas.
Voltando ao rock, a galera dos Ramones assistiu ao filme nos anos 70 e Joey Ramone, o vocalista e letrista, se impressionou com isso, se identificou e fez a música Pinhead, que saiu no segundo disco, Live Home, lançado em 1977. No filme, os artistas, os atores do filme, cantam em um certo momento Goba Gaba, We Accept You. Essa frase virou o início da música Pinhead dos Ramones, como Gaba Gaba, We Accept You. E no final, eles cantam Gaba Gaba Hey, que virou um dos marcos dos Ramones, um dos gritos de guerra dos Ramones. Com base em alguns dos personagens do filme e na frase, os Ramones lançaram Pinhead, o mascote com a placa Gaba Gaba Hey, que estampou camisas, contracapa de disco, broches, várias coisas. Com o tempo, a banda abandonou o Pinhead. A banda Destruction, da Alemanha, teve o Mad Butcher, o açougueiro maluco, que surgiu na capa de um EP de mesmo nome, Mad Butcher, depois voltou em outros lançamentos, outras capas, e deu uma sumida. Recentemente eu não vi mais nada do Destruction usando Mad Butcher. Já o deus do metal, o Dio, Ronnie James Dio, no seu primeiro disco solo, como Dio, em 1983, Holy Diver, lançou uma capa com um cara, um demônio, chamado depois de Murray Mal, ou Murray Mal, não sei. Esse demônio, Murray, voltou nas capas de The Last Line, Dream Evil, e depois deu uma sumida. Mas até hoje, todo mundo lembra e tem essa referência. Se olhar a imagem deste mascote, sabe que é Dio. Inclusive, num tributo que saiu a ele, tá lá, Murray Mal. Outros mascotes que estão por aí e são recorrentes em capas de discos, em material de merchandising, são o Fred Skull, a caveira amiga dos Misfits, o Bull God, do Monster Magnet, que é um touro mal encarado, bem legal, o Sound Chaser, do Rage, a banda alemã, e já teve até um disco de 2003 chamado Sound Chaser, contando a história dele. A gente tem também o mascote do Sodom, que eu acho que se chama Nachenheinz, em alemão, eu não sei dizer isso, que é um cara com máscara de gás que apareceu no Persecution Mania em 1987, o disco lá, o segundo álbum da banda, e até hoje aparece de vez em quando, é um personagem legal. Um bem legal também é o Violent Mind, do Creator. Na verdade, isso foi uma imagem que surgiu no Come of Souls, o quinto álbum da banda, de 1990. Ele sumiu depois disso, em 2001, voltou no disco Violent Revolution, que é o disco que a banda volta para o thrash metal, e de lá para cá apareceu em várias capas, em vários produtos, é bem legal, Violent Mind. Outro bem legal, apesar de ser de uma banda que eu não ouço muito, porque eu acho meio igual a tudo, meio chata, é o Beelzebub, que é o palhaço macabro da banda Dangerous Toys, um mascote que poderia ter sido muito mais trabalhado se a banda tivesse qualidade. Numa linha mais brutal e mais igual a tudo, o Manowar tem o Manowar, que é um bárbaro, um guerreiro sem face. É aquele cara que só tem músculo, não tem cara, não tem expressão, que está na banda desde 1988 com o disco Kings of Metal. Já o Children of Bodom, da Finlândia, tem Roy, que nada mais é do que o Grim Reaper, aquela imagem típica de personificação da morte, né? O cara de capuz, capa, sem rosto, com a foice na mão, está na capa de tudo quanto é disco do Children of Bodom, mas é comum. E o Hammerfall, banda da Suécia de heavy metal tradicional, metal melódico, tem Hector, que é um guerreiro de armadura que aparece nas capas dos discos desde Glory to the Brave, o primeiro álbum de 1997. Mas são personagens, mascotes que não empolgam, é uma coisa meio... Agora vamos aos meus preferidos, os 5 mascotes que eu acho mais legal no rock and roll, no heavy metal, na verdade. Eu começo com o Anthrax, com um cara chamado Nutman. É um mascote bizonho que foi lançado na época do segundo disco, o Spreading the Disease, de 1985, que não está, na verdade, nas capas do disco, nada disso. Ele até aparece mais claramente na contracapa do disco State of Fury, de 1988, tem um desenho dele com os caras da banda,
mas ele virou um símbolo do Anthrax e apareceu em camiseta, em várias coisas diferentes, em adesivo, coisa para skate, boné. O Nutman é um dos caras mais simpáticos, um dos mascotes mais legais, apesar de vida curta. Eu acho que o Anthrax nem usa mais. Outro mascote sensacional é Vic Rattlehead, do Megadeth. Eu sei que o Rattlehead vem de uma música do primeiro disco do Megadeth, mas o nome Rattlehead, cabeça de chocalho, Rattle, chocalho, não faz muito sentido para mim. É uma caveira que tem os olhos tapados por duas placas de metal, os ouvidos tampados por um negócio de metal que parece um headphone, a boca lacrada por ganchos, grampos de metal, e ao mesmo tempo que é uma caveira que não tem expressão, é um dos personagens mais simpáticos e sarcásticos da história dos mascotes. Um mascote que não é muito falado, ele se chama Adrian. É um coiote com cara de mal que surgiu no primeiro disco do Running Wild. Ele fazia parte do logotipo. O logotipo Running Wild, criado por Rolf Kasparek, o líder, o dono do Running Wild, e no logotipo tinha um pentagrama com aquele coiote. Saiu no primeiro disco, no segundo, no terceiro, quando eles assumem um lado, uma sonoridade de pirata, ele passa a ser a caveira da bandeira de pirata, tem lá o Adrian, que o nome vem de Adrian, Son of Satan, uma música satânica do segundo disco, e a partir do Under the Holy Roger, de 87, mudou a cara e Adrian virou a marca da banda, o mascote. Ele aparece em algumas capas de disco, alguns apenas como um selinho no brasão ou na bandeira. Muita gente não conhece como nome Adrian, mas de qualquer jeito é uma marca. Eu tenho até aqui, ó, Adrian, Son of Satan, o coiote pirata. É de uma época, esse aqui é um pingente de uma época que eu era muito fã do Running Wild, ainda sou, mas ouço menos do que antigamente. O Halloween tem o Jack O'Lantern, que na verdade é um nome genérico daquela abóbora, né, que a galera cava e faz uma caveira, uma coisa assim, para botar uma vela dentro e vira uma lanterna com cabeça de abóbora. O Halloween explora essa imagem, inclusive no logotipo, o O é uma abóbora. Com o tempo, ele também foi chamado de Pumpkinhead, quando aquela cabeça de abóbora estava no corpo de algum ser humano, um humanoide, e surgiu muito forte no disco Live in UK, um disco ao vivo do Halloween, que é sensacional, divertidíssimo, lançado em 1989, e o encarte é cheio de Pumpkinhead, Jack O'Lantern, em várias situações, e aquilo virou uma marca do humor do Halloween, que eu acho que é a única banda bem humorada que eu gosto. Eu não gosto de rock and roll, heavy metal feliz, mas o Halloween eu gosto, principalmente dessa fase. Para encerrar mesmo, o Snaggletooth. Snaggletooth é uma das caras mais conhecidas do rock and roll, é o símbolo do Motorhead. É uma coisa meio monstro, meio caveira, que normalmente está de capacete, aí tem duas presas gigantes que parecem presas de mamute, de elefante, ou de um javali gigante. É um negócio muito louco, criado para o primeiro disco do Motorhead, de 1977. O Motorhead chegou a gravar um disco antes, que saiu depois, chamado On Parole, que não tem nada a ver com o Snaggletooth. O Snaggletooth foi criado por um artista chamado Joe Pentango. Ele apareceu nos primeiros discos do Motorhead, depois deu uma sumida. O Ace of Spades, um dos melhores, se não o melhor disco do Motorhead, não tem Snaggletooth na capa. Fora isso, ele não aparece no Iron Fist, no Overnight Sensation, mas o resto, tudo tem Snaggletooth. Em vários discos é uma coisa bem simples, é a cara dele de frente, parecendo um selo, um símbolo. Mas em outros tem um trabalho artístico bem legal, uma expressividade. Another Perfect Day, Orgasmatron, Snakebite Love, o Rock and Roll, o Yeah Motorhead. Ele traz uma coisa mais sombria e divertida. Snaggletooth, do Motorhead, para mim, o melhor personagem, o melhor mascote, tirando o velho Ed do Iron Maiden. Ô saco, o Iron Maiden criou um negócio que é impossível bater. Eu sei que existem outros mascotes, bandas mais novas como Avenged Sevenfold, Disturbed, tem seus mascotes, tem os seus símbolos, são legais de ver, mas não são bandas que fazem parte do meu cotidiano. E eu não sei, elas são muito novas para mim, e eu não sei se esses mascotes vão ultrapassar a barreira do tempo, nem mesmo se vão virar marcas do rock and roll. Pois bem, galera, esse foi o vídeo de hoje.
Se você prefere outro mascote, tem outro personagem para indicar, deixe aqui nos comentários e a gente se vê em breve com mais cenas do subsolo.